Como é grande o nosso país. Gigante pela própria natureza, criado pelo próprio Deus. Nós, brasileiros, não escolhemos nascer aqui. Isso é parte do decreto divino. Já parou para pensar nisso? Por sermos desta nação, sabemos que Deus tem um propósito para cada um de nós neste solo. Aqui, como em qualquer outro lugar no mundo inteiro, há pessoas desamparadas, sem o norte para um final feliz. Mas nós, cidadãos do céu, sabemos o caminho. Como nação santa, fomos chamados para semear as virtudes do nosso Senhor e Salvador aos eleitos de Deus entre o povo brasileiro. Uma vez transportados das trevas para a maravilhosa luz, temos o compromisso de anunciar as boas novas de Cristo nas pequenas e grandes cidades, do Iapoque ao Chuí. Estamos presentes em todos os estados desse vasto território nacional. Desde o início da Junta de Missões em 1940, estamos promovendo a verdadeira esperança. Percebemos que muitos já foram alcançados, mas ainda temos muito campo para plantar e colher. Muitas pessoas para contar que existe sim uma saída. Existe esperança. As trilhas que percorremos hoje são resultados de passos que foram dados ontem. Por isso, precisamos avançar. Abrir novas trilhas, chegar em novos campos, alcançar famílias e corações e consolidar os campos iniciados. Assim como ontem, ainda hoje, somos responsáveis por incentivar e assegurar os recursos que levam adiante o trabalho missionário no Brasil. Até mesmo porque o bem mais precioso para Deus e para os seus são as pessoas. Venha percorrer com a gente. De mãos dadas, alcançaremos todos os municípios de nossa pátria com o Evangelho de Cristo. Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, comprometida com a evangelização nacional. Junte-se a nós neste projeto de plantar igrejas presbiterianas neste nosso vasto solo pátrio.
Bom dia, meus irmãos, a todos vocês. Domingo 29 de novembro de 2020. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e fazermos a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. As Escrituras assim nos dizem: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém. Nós vamos orar, depois vamos louvar ao nosso Deus com o quarteto Átrios e vamos para o nosso estudo desta manhã. Nosso Deus, nós estamos diante do Senhor nesta manhã, suplicando, Pai, a bênção que o Senhor, só o Senhor tem, para com a nossa nação, para com a nossa pátria, o nosso estado, Senhor, o nosso município. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que estão nos governando. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue a governar as mãos daqueles que estão nos administrando. Senhor amado, nós pedimos ao Senhor que cuide do teu povo, Pai. Use o teu povo como um instrumento rico nas tuas mãos, ó Deus. Pai, pedimos do Senhor brevidade para esse tempo de isolamento que estamos vivendo. Esse tempo, Pai, onde as limitações estão presentes. Ó Deus, que tenhamos uma resposta positiva para que haja imunização. Nosso Deus, demonstre caminhos para que o que for necessário esteja sendo desenvolvido, Pai. Nós confiamos no Senhor, nós pedimos a bênção sobre os lares que estão ligados conosco, os lares, Senhor, da nossa igreja aqui. E pedimos, nosso Deus, por aqueles que estão enfermos. Muitos, Pai, contaminados pela Covid, têm enfrentado dificuldade. E outros, Senhor, pela debilidade na saúde, estão passando por problemas. Esteja cuidando deles, abençoando, Pai, aos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, que buscam por um trabalho e não têm conseguido. Senhor, abençoe essas vidas, Senhor, Pai, e use cada um de nós, o teu povo, para auxiliar, para ajudar e para suprir, Pai, aquilo que nós podemos, as necessidades desses que estão vivendo esses momentos difíceis. Amado Deus, conduza-nos ainda no estudo que teremos. Pedimos, Pai, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus e depois voltamos para o nosso estudo. Foi numa linda manhã, quando o sol surgiu em Jerusalém, Maria se levantou para velar o seu Senhor. Foi numa linda manhã, Maria saiu de Jerusalém, 2 anjos na tumba avistou, vieram do céu para contar os paz que o Senhor Jesus já ressuscitou. Como trombetas que estão a ressoar, quando a terra entrou Cristo vive, sempre exclamando com delírio de louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Foi numa linda manhã que Pedro e João de Jerusalém correram sem descansar até o local para confirmar outra paz que o Senhor Jesus já ressuscitou. Como trombetas que estão a ressoar, quando a terra entrou Cristo vive, sempre exclamando com delírio de louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Como trombetas que estão a ressoar, quando a terra entrou Cristo vive, sempre exclamando com delírio de louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Foi numa linda manhã, Jesus ao olhar para Jerusalém, Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Meus irmãos, o texto que lemos, Mateus 5, de 1 a 12, nós vamos continuar a leitura lendo os versos 13, 14, 15 e 16. As Escrituras continuam dizendo: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Quero conversar um pouco com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nesta manhã, falando sobre a influência que cada um de nós deve ter como filhos de Deus e como comunidade da fé, como igreja, no tempo em que Deus nos colocou. Como vimos na mensagem introdutória sobre a Junta de Missões Nacionais, não é por acaso que nós estamos aqui. Isso tem a ver com o ato soberano de Deus, o seu ato decretivo. E nós estamos aqui, somos parte desta nação,
e somos, pela graça do Deus Altíssimo, filhos dele, e com um propósito bem claro e bem definido para cada um de nós. Meus irmãos, vamos dar uma olhadinha no que podemos aprender do texto que temos aqui. A influência do cristão. O texto eu acabei de ler, acabamos de conferir o que Jesus aqui ele apresentou. Meus irmãos, Jesus ele sobe no monte, um local mais elevado, um local em que ele tivesse facilidade para se comunicar com as pessoas, e começa a pregar o seu sermão mais conhecido. Não há dúvida alguma que dentre todos os sermões que nós temos registrados dentro das Escrituras, as palavras de Jesus, meus irmãos, o famoso Sermão da Montanha é o que apresenta o maior destaque, é o mais conhecido. E o que nós observamos apresenta em uma única situação um conjunto de verdades que são ricamente e são extremamente profundos. O Dr. Martin Lloyd Jones ele nos ajuda a caminhar para entender o que Jesus quis dizer quando ele afirma que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. O Dr. Martin Lloyd Jones afirma que, primeiro, Jesus ele dá conhecimento do que somos. Agora devemos considerar aquilo que devemos ser. Parece estranho dizer isso, mas de fato é o que nós vamos encontrar olhando para os versos iniciais deste famoso sermão. Nós observamos aqui, meus irmãos, Jesus iniciando esse sermão com as chamadas bem-aventuranças, ou felizes são aqueles. Pelas palavras do Dr. Martin Lloyd Jones, o que Jesus está apresentando aqui não é uma condição de bem-estar se alguém fizer uma coisa ou outra, mas ele mostra que há uma relação de bem-aventurança, uma relação de uma felicidade que não é passageira, um gozo no coração diante de valores já presentes na vida daqueles que estão com o Senhor. Então nós observamos, não é, que devemos primeiro, Jesus nos dá conhecimento do que nós somos, e depois ele faz com que nós olhemos e atentemos para aquilo que nós devemos ser. Olhem só, somos humildes de espírito, somos misericordiosos, somos mansos, somos pessoas com fome e sede de justiça, somos pacificadores. Meus irmãos, o que somos e aquilo que devemos ser envolve as decisões que nós tomamos. Nós somos humildes de espírito, misericordiosos, mansos, pessoas com fome e sede de justiça, pacificadoras, os valores que nos são qualificativos a nós aqui. Podemos não desfrutar de tudo isso, podemos não gozar da bênção desses qualificativos, mas pelas palavras interpretativas do Dr. Jones, meus irmãos, nós vemos que Jesus ele está primeiro mostrando como o que somos, para depois dizer a nós o que devemos nós fazer. Ele está descrevendo aqui o caráter de cada um de nós. Ele está descrevendo o caráter de todos aqueles que são os filhos do Deus poderoso, os filhos do Deus Altíssimo. Um fato: como filhos de Deus, meus irmãos,
Nós não somos pessoas que vivem no isolamento social. Não é assim. Jesus ele fala sobre não fazermos parte deste mundo. E nós encontramos as Escrituras mostrando isso. Embora não pertençamos a este mundo, nós temos uma certa relação com ele. Quando diz que nós não pertencemos a este mundo, não significa não pertencer a este planeta, mas nós não pertencemos, como filhos de Deus, a esta realidade de um mundo decaído e sob a maldição de Deus, porque fomos remidos dentro do pagamento realizado por Cristo em favor de cada um de nós e, meus irmãos, por termos sido escolhidos lá desde a eternidade. Aquela vida que surgiu na Idade Média, a partir do século IV, V e dali em diante, e que deu origem à vida monástica que está presente até hoje no nosso meio, ela mostra que os filhos de Deus, entendiam aqueles que começaram, deveriam se isolar do mundo, se isolar do convívio do dia a dia, para que desta forma, no isolamento, eles buscassem uma vida de maior aproximação de Deus. Meus irmãos, não é assim conosco. Nós somos feitos, chamados filhos de Deus, e para que nós vivamos aqui, dentro do nosso tempo, como pessoas que o servem. 1 Pedro 2,9, esse texto nos é conhecido. Nós observamos Pedro dizendo o seguinte: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro, ele nos faz uma afirmação aqui bem particular e própria. Ele diz que agora nós somos uma raça eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas observem que ele diz que nós somos feitos assim com um propósito, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos salvos para que as virtudes do nosso Redentor sejam anunciadas em meio a este mundo que é um mundo hostil, um mundo tenebroso, podemos assim chamar, tendo a consciência de que a nossa redenção, ela não é simplesmente um ato em que Deus arranca-nos daqui do sofrimento e vai nos levar para junto dele lá para ficarmos junto dele por toda a eternidade, num gozo eterno e no descanso infinito. As coisas aqui, elas têm razão para que continuemos a exercitar o nosso dia a dia. Paulo, ele diz que para ele o viver aqui era Cristo e o morrer era ganho. Isso é interessante que ele disse que ele preferia ficar aqui por causa dos eleitos. Ele valorizava a vida, meus irmãos. Ele valorizava a cada instante. Ele não estava achando que a vida aqui era simplesmente para ser vivida e ver os anos se passando, os dias se somando. E que o alvo dele agora era ir para o céu. Enquanto Deus não o levasse para lá, enfim, fazer o quê? Tem que ficar por aqui mesmo. Irmãos, não era esta a visão de Paulo. Nós olhamos aquilo que Paulo nos apresenta quando ele se refere a esta situação pessoal, e nós observamos que ele diz: a minha convicção é esta, se eu partir eu estarei com o Senhor, mas se não partir, aqui a minha vida ainda é com o Senhor. E ele disse: eu prefiro estar aqui por causa dos eleitos de Deus, por causa das pessoas. Esse anunciar as virtudes não significa simplesmente qualificar algumas coisas que Cristo foi.
mas mostrar e revelar às pessoas os benefícios de uma vida vivida com Jesus como seu Senhor e como seu Redentor. Lembram-se de João 17, a famosa oração sacerdotal de Jesus? Ali, meus irmãos, nós observamos Jesus na sua oração falando sobre os seus discípulos, pedindo por eles. E nós observamos que Jesus não pede para que Deus, o Pai, tire a cada um dos seus discípulos desse mundo de crueldade, desse mundo de lutas e dificuldades. Observe o que ele lhes diz, o que ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Aqui ele define já algo que é muito importante. Há uma distinção entre o mundo, as pessoas com seu sistema, e os filhos de Deus, aqueles que estão com o Senhor, com a sua nova realidade. E Jesus ora ao Pai desta forma: não peço que os tire do mundo, e sim que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Irmãos, Jesus, ele ora de maneira muito direta, intercedendo pelos discípulos, e a sua palavra é esta. Jesus não chega ao Pai e pede que nós, discípulos seus do presente, sejamos tirados desse mundo. Não, que a sua oração é: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. E vejam só, ele diz em sua oração: eu os enviei ao mundo, assim como o Senhor me enviou. Meus irmãos, nós fomos enviados ao mundo, e não simplesmente salvos para esperar o momento em que vai passar o bonde celestial e nos levar desta para uma melhor. As Escrituras declaram que os discípulos de Jesus foram enviados ao mundo para proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós observamos que o que encontramos aqui em Mateus 5, de 3 até o verso de número 11, vai nos mostrar qual é o papel que há em nossa vida, no mundo que nós estamos vivendo, na sequência do texto. O texto mostra o que somos. O texto a seguir, de 13 a 16, mostra, afinal de contas, o que nós devemos ser. E aqui, duas metáforas são usadas por Jesus: a do sal e a da luz. Vejam, antes de tudo, como é que Jesus enxerga, como Paulo vê, como Pedro apresenta o mundo que nós estamos vivendo. Meus irmãos, na visão de Jesus, na visão de Paulo, na visão de Pedro, o nosso mundo ele está mergulhado inteiramente em trevas. Ele está num extremo estado de degradação moral. Espiritualmente, ele está num estado de decomposição. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra mortos ali representa alguém ou um cadáver que está num estado alto de decomposição. Ele está no estado de putrefação. Ele está cheirando mal. Irmãos, é assim que Deus vê o mundo. Jesus vê o mundo dessa forma, e Paulo o descreve, inspirado por Deus, dessa maneira. O mundo, ele está
espiritualmente em estado de decomposição, ele está em uma profunda degradação moral e ele está mergulhado em profundas trevas. É assim que Jesus vê o nosso mundo, é assim que os santos escritores apresentam a realidade desse mundo caído, desse mundo depois de Adão. O mundo vive em plena decadência, não tenho dúvida disso. E uma coisa que é importante, quanto maior for a decadência moral, quanto maior for a corrupção social, quanto maior for o olho escurecido do nosso mundo, maior será a aflição que o povo de Deus estará passando. Jesus disse, o mundo os odeia porque o mundo me odeia. O que nos compete como filhos de Deus fazer? Sendo que Jesus nos enviou para esse mundo doente, para esse mundo mau, para esse mundo terrível, para esse mundo tenebroso. Vamos observar aqui alguns aspectos, meus irmãos. Primeiro, é importante sabermos que a igreja de Jesus, ela foi transformada para influenciar. Dá para dizer que a igreja do Senhor Jesus, ela existe para influenciar. Esse transformar aqui, eu quero dar o sentido de ela foi constituída através da transformação que Deus operou em cada um daqueles que fazem parte dela, daqueles que são os membros desta igreja, aqueles que foram remidos, que foram salvos, que fazem parte da igreja invisível, aquela que nós não conseguimos em momento nenhum dimensionar com precisão. Só Jesus vai conseguir fazer isso quando ele voltar, separando o joio do trigo. Malaquias 3,18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Mais uma vez, Malaquias está lançando luz sobre uma realidade que estava distante do seu tempo. Mas uma verdade, uma realidade. Ele diz, outra vez haverá diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Meus irmãos, ainda que escatologicamente isso vá acontecer no final das eras, esta realidade ela já é presente hoje. Porque tem que haver uma diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Assim nós somos definidos como igreja, como corpo de Cristo. E como corpo de Cristo ela tem características que são próprias, características que lhe são peculiares, características que são particulares. Vejam, primeiro, ela é distinta do mundo porque ela tem a sua origem em Deus, um povo nascido dele. A igreja ela é diferente, meus irmãos, de instituições religiosas. Ela é diferente de qualquer associação que possa existir com um fundo religioso de qualquer espécie. Porque os fundos religiosos, as religiões, elas foram, meus irmãos, fundadas por alguém. Elas foram criadas por alguém que tinha alguma ideologia religiosa, alguma ideologia de liderança pessoal, algo assim. A igreja do Senhor Jesus, ela se distingue do mundo, porque ela tem a sua origem, ela é nascida do Deus Todo-Poderoso. Observem Levítico 20, 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separar-vos-ei para serdes meus. Meus irmãos, aqui está a origem da igreja. Deus separou os eleitos para serem seus.
separou-os para que eles sejam santos como Ele, o próprio Deus, é. Nós nos distinguimos do mundo como igreja do Senhor Jesus. Não estou me referindo aqui à denominação, mas a todos aqueles que estão salvos, remidos em Cristo. Somos distintos porque, primeiro, a nossa origem está em Deus. Segundo, porque ela é distinta do mundo para ser atraente àqueles que pertencem ou que haverão de pertencer ao Senhor. Aqui, quando nós olhamos para a carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, os versos 18 a 25, Paulo ele mostra a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Ele diz aqui, né, nesses versos, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, ele diz que estamos salvos. Poder de Deus, como está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. E, meus irmãos, ele vai descrevendo aqui que ela é diferente. E ela é tão diferente que quando nós olhamos o apóstolo Paulo descrevendo essa igreja, ainda no capítulo de número 2, meus irmãos, nós observamos o contraste que há entre esta igreja, o seu surgimento, a sua realidade e, meus irmãos, a realidade do mundo que nós estamos vivendo e que temos enfrentado, onde até mesmo nós temos sido confrontados, nós temos sido afrontados com ideias que o apóstolo Paulo mostra aqui, aos olhos do Senhor, são extremamente condenáveis. Ele vai descrever aqui e dizer que aquele que é o homem natural, ele não aceita aquelas coisas que são do Espírito. Irmãos, se nós dermos uma mergulhada atrás e formos até a carta que Paulo escreve aos Romanos, lá, meus irmãos, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo descrevendo a sociedade do nosso tempo. Diz que a sociedade do nosso tempo inverteu totalmente a relação da sua essência. Primeiro, a relação idolátrica, fazendo com que a criatura se torne maior do que o próprio Criador. Os relacionamentos sociais, os relacionamentos conjugais, mostrando que homens e mulheres perverteram a relação natural da própria criação de Deus. Nós temos sido, meus irmãos, afrontados com valores que tentam ser impostos sobre nós. As pessoas, elas vivem no seu direito de escolher os seus caminhos. Mas, irmãos, assim como nós não temos o direito de impor sobre ninguém os valores da fé, apenas anunciá-los, ninguém também tem sobre nós o direito da imposição dos seus próprios valores também de fé. Mesmo que essa fé não seja uma fé religiosa. Essa igreja é distinta para exercer influência neste mundo tenebroso aos olhos do próprio Deus. A igreja não foi enviada por Jesus ao mundo para ser igual a Ele. Não fomos enviados para isso, meus irmãos. Se fôssemos enviados para sermos iguais ao mundo, não haveria necessidade desse envio. Olha o que John Stott diz:
há uma diferença fundamental entre os cristãos e os não cristãos, entre a igreja e o mundo. Nós encontramos essa expressão no livro Contra a Cultura, do reverendo John Stott. Irmãos, vamos dar uma olhadinha então na metáfora de Jesus. Nessa metáfora que ele usa, o sal e a luz. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, nós observamos, aqui devia ser o item 2, Jesus, como muitas outras vezes, ele vai para o cotidiano das pessoas, para o dia a dia delas, e usa figuras que são conhecidas. Ele usa figuras que fazem parte da vivência diária de cada uma delas. E ele faz isso para aplicar o ensino que ele quer, para ficar mais fácil, para que haja compreensão do que ele quer dizer. Naquele tempo, tanto o sal quanto a luz não eram elementos estranhos para a cultura daquele momento. Qualquer pessoa, por mais pobre que fosse, ela conhecia o sal e ela entendia perfeitamente o que era a luz quando se falava sobre ela. Então Jesus usa algo do cotidiano. Ele vai usar a figura do sal e vai usar a figura da luz para mostrar aos seus discípulos, afinal de contas, qual o papel deles, qual a realidade de cada um dentro do tempo em que Deus estava colocando a cada um, assim como é conosco dentro do nosso tempo. Essas metáforas, elas definem duas comunidades bem distintas. O mundo, uma comunidade que vive no escuro, que mesmo que julgue conhecer a direção, ela caminha sem luz alguma para que ela seja guiada. Então, primeiro, o mundo, essa comunidade que está na escuridão, essa comunidade até entende que ela tenha luz diante de si, mas ela está de fato perdida, ela está caminhando sem luz alguma que possa guiá-la ou instruí-la, e ela vai estar sempre caminhando por trilhos de insegurança. Ela precisa de uma luz que venha de fora. Se ela não tem em si mesma luz, é preciso que uma luz externa se faça presente. Então, dessa mesma maneira, o mundo vive como um peixe morto. Um peixe morto, fora da água e que está ao relento. Nós sabemos que um peixe, se a gente vai comprar peixe, ele deve estar muito bem conservado. Logo que é pescado, ele deve ser colocado no gelo, conservado no meio do gelo, saindo do gelo, ser conservado em temperatura bem baixa e saindo da temperatura baixa, preparado logo a seguir, porque senão ele começa a se desfazer. Dessa mesma forma, meus irmãos, vamos olhar para as figuras de Jesus, e principalmente para uma delas. Nós observamos que quando fazemos esta comparação e olhamos para a realidade do mundo do nosso tempo, e vamos lembrar que hoje Jesus diz que não somos dele, mas fazemos parte, mas nós fomos mundo também, com os valores anticristãos, com os valores de rebeldia contra Deus, com atitudes profundamente egocêntricas e egoístas. Nós somos assim, né? Então, dessa forma, o mundo vive como um peixe morto. Ele rapidamente está se desfazendo. Não parece que aqui, quando se fala sobre o sal, sobre sendo lançado sobre o mundo, vocês sois o sal da terra, né? Vocês são a luz do mundo. Quando se fala sobre o sal, não nos parece que primariamente está se falando sobre um mundo sem sabor e que precisa agora
receber o sal para que ele tenha sabor. Eu vejo essa realidade como verdadeira também. Mas, irmãos, olhando para o texto, olhando para o contexto, parece que aqui a ideia é de que o mundo está apodrecendo e que desta forma ele precisa de algo que faça com que esse processo de apodrecimento ele pare ou então ele diminua. E é desta forma que parece que Jesus usa o sal dentro da sua comparação. Uma das características muito importantes do sal é a preservação. É um papel que ele tem. O sal, ele serve como um antisséptico. Ele passa-se o sal e ele ajuda ali a matar certas bactérias. Mas um papel muito importante que ele exerce, dentre alguns outros, é a sua propriedade de conservação dos alimentos. E nos parece que Jesus ele está usando esta característica do sal aqui para falar da verdade que ele quer aos seus discípulos, mostrando a influência que eles devem ter na sociedade onde estão colocados. Acho que vocês vão se lembrar desses exemplos. Quando eu era criança, eu me lembro de toicinho que era pendurado, salgado, dentro das vendas dos armazéns, carne salgada que ficava lá, e umas caixas que vinham manjubinha salgada dentro dela e sardinha. Elas vinham totalmente salgadas. E o sal era usado para conservar tanto os peixes quanto as carnes, aquele toicinho que estava pendurado ali. E essa é uma das características do sal. O sal ele é usado para conservar. E naquele tempo, quando não havia refrigeração como a gente tem hoje, tudo precisava ser conservado de uma outra forma. E o que conservava e retardava o apodrecimento, que retardava o processo de decomposição daquela carne, era o sal, meus irmãos. A igreja ela está hoje no mundo para interromper, ou pelo menos para retardar o processo da corrupção social que nós estamos vivendo. E da mesma forma, como luz, para desfazer as trevas existentes no meio dele. Sabe que é muito triste nós observarmos e vemos em nosso tempo um aumento tão grande, estatisticamente, de evangélicos. A cada censo, o número de evangélicos no nosso país aumenta. Aumenta, aumenta e aumenta. E da mesma forma nós temos aumento da violência, da corrupção, da imoralidade. Se Jesus faz essa afirmação, há algo para que nós pensemos melhor quando olhamos para o que Jesus nos diz aqui. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Isso significa que quando cada comunidade se revela como tal, o mundo como... Vamos começar de novo.
Vós sois o sal do mundo, vós sois a luz do mundo. Isso significa que quando cada comunidade se revela tal como é, o mundo se deteriora com o peixe ou a carne estragada, enquanto que a igreja pode retardar a sua deterioração. John Stott que diz isso. Ele está dizendo que o que vai fazer com que a nossa sociedade retarde esse caminhar, esse processo de estagnação, é a presença da igreja. Ora, se a igreja não está fazendo isso, meus irmãos, nós precisamos repensar. Os discípulos são chamados a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. R.G.V. Tasker faz essa afirmação no seu comentário sobre Mateus. Meus irmãos, sal sem sabor e luz apagada? Essa é uma pergunta que nos cabe. Quando nós olhamos para a nossa época e vemos, meus irmãos, número de evangélicos aumentando, número de igrejas se multiplicando, e na mesma proporção parece que aumenta a imoralidade, a corrupção, a injustiça social, a desigualdade. Nós temos que parar para pensar sobre o que de fato a igreja está sendo no tempo em que ela está sendo colocada por Deus. Se o sal e a luz perderem suas propriedades, eles não servem para nada a não ser para descarte. Quando a luz na sua casa queima, você faz o que com ela? Bem, quem tem habilidade aí para as artes plásticas, ou tem habilidade por artesanato, pode criar algumas coisas, principalmente com as lâmpadas de LED hoje. As outras são mais perigosas. Irmãos, não serve a não ser para descarte. E no descarte pode ser se criar algo sobre ela, mas ela não tem mais valor como luz. E a mesma forma o sal. Se o sal ele perder as suas propriedades, ele não serve, meus irmãos, para nada. E Jesus disse, se o sal perder o seu sabor ou perder as suas propriedades, ele não serve para nada, não serve para outra coisa a não ser jogado no chão e as pessoas pisarem em cima. Jesus afirma que se a igreja não for a diferença no mundo, ela não serve para nada no meio dele. E nós temos que pensar a igreja no nosso tempo. Jesus afirma, vocês são. Ele não disse vocês se tornarão, ele diz vocês são. E Jesus descreve o mundo aqui como mau, como cruel, como violento. Ele em guerra, ele é egoísta. Nós encontramos essas definições dentro da palavra de Deus, a palavra inspirada pelo próprio Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que sopra a verdade do Deus Todo-Poderoso no coração de homens que foram os instrumentos para esse registro. Se a igreja não for distinta dessas qualidades, meus irmãos, para que ela serve? Para que ela existe? Para que a igreja está aqui? Jesus diz, vocês são. Ele diz, vocês são. Mostrou o que somos como igreja. E mostrou o que nós devemos ser como igreja. É importante nós observarmos isso. O conceito de sal e luz envolve coletividade e não individualidade. Esta é uma das fundamentais características da Igreja de Cristo. Veja, ela é chamada de comunidade, povo, corpo. É assim que ela é apresentada dentro das Escrituras. E a igreja ela nunca vai ser sal e luz na individualidade da ação dos seus membros. Este é um outro problema que nós enfrentamos.
É um outro problema que nós vivemos. A individualidade, a particularidade, como se a ação pessoal e particular de cada um, desassociada do todo, pudesse promover o resultado que o todo deve promover. Meus irmãos, o princípio é esse aqui. Muito sal para envolver toda a carne, para que ela se preserve e demore mais para estragar-se. Apenas um grão não fará a diferença se estiver sozinho. Não adianta. Ou então, muitas luzes para iluminar todas as dependências de uma casa ou de um vilarejo, e não apenas uma tímida lamparina isolada em meio à escuridão. Esse é um conceito importante. O conceito, meus irmãos, de corpo. O conceito de unidade. O conceito, meus irmãos, de integridade e integração. Jesus disse: se uma casa estiver dividida, ela não para em pé, ela cai. E não adianta termos tijolos colocados um sobre o outro, se eles não entenderem que eles precisam estar ligados um ao outro e que no todo eles vão produzir o resultado que é necessário de segurança. Vamos para nossa conclusão aqui, meus irmãos. Primeiro, há uma profunda diferença entre os cristãos e não cristãos, a igreja e o mundo. Segundo, precisamos abraçar a responsabilidade que essa diferença traz sobre nós. Há uma diferença? Há. Então nós precisamos abraçar essa diferença. Precisamos abraçar essa responsabilidade e assumi-la com ousadia. E terceiro, a nossa responsabilidade cristã é dupla, uma positiva e outra negativa. E elas se expressam assim. A positiva: nós somos luz para iluminar as trevas do mundo à nossa volta. A negativa: nós somos sal para evitar a deterioração moral, a deterioração espiritual, para evitar essa deterioração que o nosso mundo vive. Meus irmãos, Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Se nós não fizermos diferença, a pergunta é: para que serve? Para que servimos? Meus irmãos, não adianta muita e boa religiosidade se não fizermos diferença no nosso tempo, fazendo com que a escuridão, as trevas, elas diminuam, desapareçam, ou então que essa degradação moral, essa degradação social que nós vivemos, ela seja retardada, ela caminhe mais devagar. Afinal de contas, as trevas sempre existirão em parte, a degradação ela sempre vai existir em alguma proporção, até que Jesus volte. Mas Deus está nos dando a responsabilidade, vai nos responsabilizar por isso. Porque hoje o mundo só não será pior se, como igreja do Senhor Jesus, nós brilharmos, se, como igreja do Senhor Jesus, nós salgarmos, para fazer com que o processo de degradação, de apodrecimento, ele se desacelere. Meus irmãos, que em Cristo a bênção do Deus Todo-Poderoso seja conosco. Amém. Vamos para o momento de louvor ao nosso Deus, depois nós voltamos para encerrar com oração.
sentir anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, grandioso e eterno Pai, nos perdoe, Senhor, porque como tua igreja, hoje nós temos sido identificados demais com o mundo que estamos vivendo e nós temos feito pouca diferença. E nós temos sentido o resultado disto. Quando nós observamos violência, corrupção, imoralidade, perversidade, parecendo ser normal. Senhor, nos ajude como igreja do Senhor a fazer a diferença, Pai. A sermos verdadeira luz e verdadeiro sal, como povo, como comunidade que é uma raça eleita, um povo santo, de propriedade exclusiva do Senhor. Ó Deus, firme o coração de cada um de nós como teu povo e santifique-nos na verdade, porque a tua palavra, Senhor, ela é a verdade. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo continue sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a cada um, meus irmãos. Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. João 12:6. Pecamos por pensamentos, atos e palavras. Também pecamos quando deixamos de fazer o bem. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, diz a carta de Tiago. Devemos realizar o que é correto, com uma disposição justa. Nós nos preocupamos muito com as realizações. Deus conhece e valoriza as nossas motivações. Podemos empreender atos grandiosos e admiráveis, dignos do aplauso e do reconhecimento por parte daqueles que estão ao nosso redor. Contudo, é possível abrigarmos no coração as razões mais mesquinhas, inescrupulosas e egoístas. O observador externo nada consegue captar das nossas reais intenções. Porém, não podemos escapar do justo escrutínio do Senhor.
Na recepção oferecida ao Senhor Jesus pela família de Lázaro, Maria tomou um recipiente com bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés do Mestre. Judas Iscariotes imediatamente protestou contra o desperdício supostamente praticado. Sua argumentação era em favor da venda do produto e imediata destinação aos pobres. Aparentemente, ele demonstrava preocupação com os menos favorecidos, porém, sua real intenção era o enriquecimento ilícito. Devemos aferir continuamente, com muito cuidado, o nosso coração e realizar nossas atividades com intenção correta.